Graça e paz, povo de Deus. Tudo bem com vocês? Se não tiver, vai ficar em nome de Jesus. Vamos lá? Eu estou no segundo dia, da Igreja Militante. Então, abra sua Bíblia, por gentileza. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 7. Achamos? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Combati um bom combate, o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ontem a tia Marli falou sobre combati um bom combate, Hoje nós vamos falar sobre completei a carreira. Eu queria começar hoje, essa palavra de hoje, lembrando a você uma coisa. A carreira de Paulo acabou, a sua não. Tá bom? Então, ainda tem muita coisa por fazer enquanto Jesus não voltar. E eu gostaria de, sobre a ótica, sobre aquilo que a gente sabe sobre o apóstolo Paulo e a Bíblia revela, eu gostaria de estar fazendo assim uma comparação entre o que foi a carreira de Paulo e o que essa carreira de Paulo tem a ver com a nossa vida. Eu não vim aqui falar de Paulo, eu vim aqui falar do Deus de Paulo, que é o nosso Deus, que é o nosso Senhor. Mas eu quero, olhando a vida de Paulo, e ele foi o apóstolo que foi separado por Deus para que o Evangelho chegasse até nós, eu quero usar a vida dele para que a gente vá entendendo algumas coisas que estão acontecendo na nossa vida hoje. Eu quero usar hoje o exemplo de Paulo para que a gente, através daquilo que Deus fez, do chamado de Deus na vida de Paulo, a gente entenda por que a gente passa por algumas coisas hoje. Atos capítulo 9 vai falar sobre a conversão de Paulo. E aí a gente vai entender algumas coisas, porque você já sabe, e eu creio que o Dudu e a Ana com certeza já explicou isso à igreja, que Paulo ele está num caminho de rota de colisão com os cristãos. Nós cantamos aqui, os cristãos que estavam lá na arena, e Paulo ele respirava ameaça de morte. Ele queria pegar os crentes. Era parecido com alguns de nós que não gostavam de crente, hoje são crentes, Paulo era esse camarada. E ele estava indo em direção a Damasco quando ele tem aquele encontro com Deus. Jesus aparece e fala com ele, ele cai, e ele já diz quem é Senhor, e Jesus fala, eu sou Jesus a quem você está perseguindo, para de me perseguir. E aí, ali há a conversão dele. Paulo se converte. Ora, há uma ilusão na nossa cabeça, a gente acha que quando a gente recebe a Jesus como Salvador, porque Ele nos aceita, que agora tudo vai mudar. Tudo vai ser ótimo, Eu vou então para a igreja, conheci Jesus, minha vida foi transformada, tudo maravilhoso, está tudo acontecendo, mil maravilhas, pare de sofrer, só que não. E aí a gente entende assim, agora a minha vida com Jesus é maravilhosa. Minha vida vai ser maravilhosa. Paulo, ele tem um encontro com Jesus, Jesus encontra com ele, ele vai ficar cego, você conhece a história. E Paulo já tinha a fama de perseguidor dos cristãos. Em Atos capítulo 9, verso 10, eu quero começar a ler com você isso para que você entenda aonde eu quero chegar. E Atos 9, 10 diz o seguinte, ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Espera aí, calma. Você já disse eis-me aqui para Deus? Cuidado quando Deus te chamar e você falar eis-me aqui. Bem feito para você. Porque, olha só, todas as vezes que ele fala, toda vez que a gente fala para Deus, eis-me aqui, tem missão para a gente. Deus aparece a Ananias, se Ananias ficasse quieto, mas Ananias vai e diz, eis-me aqui. E aí Deus fala para ele, olha só, levanta,
E aí agora é o seguinte, olha só o que ele diz. Quando Ananias responde, o verso 11 diz assim: então o Senhor lhe ordenou. Ordens existem para ser quebradas? Ordens existem para quê? O que o Senhor está mandando você fazer? O que o Senhor tem mandado você fazer? Não se questiona ordens. Uma vez que você e eu dissemos, eis-me aqui, a gente está dizendo, eu estou pronto a obedecer. Depois da nossa resposta vem a ordem. E uma vez que a gente responde, a gente precisa obedecer. O que você está querendo dizer, pastor? Para de rebeldia e continua fazendo o que Deus te mandou fazer. Continua fazendo o que Deus te separou para fazer. Continue fazendo aquilo que Deus tem colocado no seu coração e na sua mente, mesmo que você diga, eu não quero, eu não vou mais, eu já fiz muito, mas há uma ordem a ser cumprida, é uma carreira a ser completada. Amém, igreja? Tem alguém aí comigo? Então, ele disse, dispõe-te, do mesmo verbo de dispor, de disposição. Uma ordem, ela é cumprida com disposição. Vá à rua chamada direita, e na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhes as mãos para que recuperasse as vistas. Aí entra eu e você. O verso 13. Ananias, porém, respondeu ao Senhor, Senhor, de muito tenho ouvido falar a respeito desse homem, quantos males tem feito aos seus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe autorização dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Eu tenho que ir lá mesmo, Deus. Tenho que ir lá de novo, Deus. Sabe como me trata, Senhor. Sabe que tem que ter uma paciência, Deus. O Senhor sabe quem é, Senhor. Sou eu mesmo que tenho que ir, Senhor. Tenha a disposição de ir. Vai lá, essa é a carreira, hein? Vai lá, insiste, eu insisto, Senhor. Eu mando mensagem, não responde, Jesus. Cheio de indireta no status, Senhor. Vai lá. Vai lá. Mas eu tenho que ir, Senhor. Ai, Deus, eu não tenho mais paciência para isso. Dispõe-te, vai. E o Senhor sabe o que anda fazendo, o Senhor sabe o que anda falando, Senhor. O Senhor sabe, Deus. Aí aqui começa o propósito da carreira de Paulo. O verso 15 e o verso 16. Olha o que Deus fala para Ananias. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa fazer o quê? Ué, não é vitória, não? Não é prosperar, não? Vai. Eu tenho separado ele. E ele vai ser a minha boca para falar aos gentios. Ele vai levar o meu nome. Quem aqui leva o nome de Jesus? Você foi alguém escolhido por Jesus. E se você foi escolhido por Jesus para levar o nome de Jesus, Jesus também está te ensinando o quanto é importante sofrer pelo nome dele. Ah, mas eu não queria sofrer não, Jesus. Eu não queria passar pelo que eu estou passando. É importante. E você vai entender no seu sofrimento, como eu estou entendendo no meu sofrimento, o quanto importa sofrer pelo nome de Jesus. Por quê? Porque pelo nome de Jesus a gente abre mão da gente mesmo. Pelo nome de Jesus a gente renuncia todo dia. A gente. Todo dia a gente toma a nossa cruz e segue Ele. Pelo nome de Jesus, você já disse tantas e tantas vezes, eu não quero mais, eu não quero saber, e continua aqui. É pelo nome dele.
Quando a gente entende a importância de sofrer pelo nome de Jesus, a gente sabe o quanto é gratificante vencer pelo nome dele. Quando a gente entende enquanto é importante sofrer pelo nome de Jesus. A minha mãe, minha falecida mãe, ela me ensinou algo muito interessante. E eu nunca mais esqueci isso na minha vida. Quando acontecia algo muito ruim na minha vida, que eu achava que alguém tinha feito algo para mim, alguma injustiça que eu sofri, algo que alguém falou, alguma coisa que me machucou, e eu ia falar para minha mãe, na esperança de que minha mãe passasse a mão pela cabeça e dissesse, meu filho, as pessoas são assim. Sabe o que a minha mãe falava para mim? Meu filho, dê graças a Deus porque estão fazendo contigo, e não é você que está fazendo isso com os outros. Porque você imagina se você tivesse a disposição de fazer isso que estão fazendo contigo, de falar isso que falaram para você. Eu, como sua mãe, meu coração ia ficar muito ferido. E aí, sabe o que eu fazia? Ficava olhando para ela com cara de paisagem. Não era essa a resposta, mas era este o ensinamento. Mais importa sofrer pelo nome de Jesus do que fazer as pessoas sofrerem em nome de Deus. Nós não fomos chamados para ferir pessoas em nome de Deus. Nós não fomos chamados para humilhar pessoas em nome de Deus. Nós não fomos chamados para segregar pessoas em nome de Deus. Mas nós fomos chamados para sofrer pelo nome dele. Então, a carreira de Paulo se dá nesse cenário. Ananias não entendia por que ele deveria ir lá e cumprir o mandato. O crente que acha que é mais crente do que outro, nunca entende por que Deus permanece com aquele crente que ele acha que não é apto para a função. O cara olha e diz assim, meu Deus, tanta gente, meu Deus, por que Jesus suporta? Porque o crentão não suporta, para não falar o crentino, mas o crentão não suporta o outro, então ele diz assim, não pode Deus, o Senhor tem que fazer alguma coisa. Aí Deus diz, eu vou usar a sua vida, vai lá e ora por ele. E foi isso que Deus fez com Ananias. E Ananias, quando chega lá, engraçado, né? Ananias tem a visão e ele diz, Senhor, reconsidera aí, porque eu tenho ouvido algumas coisas desse cara. É muito parecido com a gente. Me disseram, sabe? Me falaram, eu estou sabendo de umas coisas aí, não está sabendo não, pastor? Eu estou sabendo de umas coisas aí, eu não sei, eu não tenho um membro na igreja chamado Eu Estou Sabendo, aqui tem. Mas esse cara sabe de tudo. Eu estou sabendo de umas coisas aí, eu andei ouvindo umas coisas meio estranhas. E Deus falou assim, não, vai lá, porque para mim é alguém escolhido. Não se contesta aquilo que Deus escolhe. A gente pode até questionar, mas a gente obedece. Ananias não queria ir, mas acontece uma coisa muito interessante, irmãos. Ele não queria ir, mas Saulo já tinha tido uma visão acerca dele. E Saulo, sendo o que era e como era, se Ananias não fosse, ele ia atrás de Ananias mesmo cego. Mas olha só o 17. O 17 tem algo interessante. Então, o que Ananias fez? Questionou, mas foi. Quem sabe que tem uma carreira proposta, pode até não entender os propósitos de Deus, mas vai. Senhor, eu não entendo, mas se o Senhor está mandando, eu vou. Eu não compreendo muito isso, mas se é isso que o Senhor quer, eu vou. O texto é claro, o texto não disse Ananias não foi. Ananias vai. Ele entra na casa, impõe as mãos sobre Paulo. E ele diz o quê? Saulo o quê? Ele não queria ir. Mas quando ele obedece, ele chega na casa chamando aquele que tinha fama de perseguidor de irmão. Na carreira que nos está proposta, só Deus é capaz de mudar a nossa mentalidade, o nosso coração. E fazer naquele que às vezes era alguém que nos fazia mal, olhar para ele como um olhar de irmão. E o texto diz que ele olha, e aí ele diz, o Senhor me enviou
a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho, por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Que coisa linda, né? Quem sabe que se na nossa carreira Deus não quer usar a nossa vida para que outras pessoas recuperem a visão e sejam cheias do Espírito Santo? Quem sabe Deus não esteja usando o nosso sofrimento, Deus não esteja usando a nossa adversidade, os nossos dias ou anos maus, para que outras pessoas tenham visão de Deus e sejam cheias do Espírito Santo. A carreira que nos está proposta, ela passa pelo ensinamento de Deus em tudo aquilo que acontece na nossa vida. Aí você pode me dizer, eu gostei da pergunta que você me fez. Então quer dizer que Deus usa o sofrimento para ensinar as outras pessoas. Mas por que Ele quer usar a minha vida como referência de sofrimento? Deus não tem prazer no sofrimento. Vou fazer você sofrer para ensinar alguém. Não, entenda o seguinte, Deus é alguém especialista em transformar tragédia em milagre. Aquilo que poderia ser a nossa morte, o nosso fim, a nossa destruição, Deus olha, reúne a igreja militante neste lugar e diz, ainda tem uma carreira a ser percorrida. Ainda tem uma carreira a ser proposta. Acabou. Anos de vida jogado fora. Deus pega aquele anos de vida, recicla e diz, há uma carreira aí. Porque Ele faz o novo de novo. Quantas vezes que for necessário, até que a gente cumpra a carreira que está proposta. Por quê? Porque eu tenho por certo isto mesmo, que aquele que começou a boa obra em vós, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então, se esta é a proposta da carreira, e eu disse, se a carreira do apóstolo Paulo terminou, e a nossa não. Se a gente entender que tudo na nossa vida está sob o controle de Deus, inclusive os sofrimentos e as adversidades, a gente vai entender aquilo que Paulo ensina em Atos capítulo 20. O que Paulo ensina para a gente em Atos capítulo 20? A gente está no 9, vamos no 20. Deixa eu olhar aqui para não me perder, para não cansar vocês. Atos capítulo 20. Bem, como a pastora falou lá no começo, passaram-se 14 anos e Paulo começa o ministério. Engraçado isso, né? Lá em Atos 9, Deus muda a vida deste homem através de Jesus. E aí, Paulo se converte e não vai logo trabalhar na obra, não vai ter cargo na igreja, não vai sair por aí dando testemunho. Ex-perseguidor dos cristãos. Não perca na casa domingo. Ex-perseguidor dos cristãos. Entendeu? Paulo, matador de Bangu e senador Camará, se converteu a Jesus. Sabe o que Deus faz com esse homem? Leva ele para o forno. A gente não se converte hoje e começa a trabalhar amanhã. A gente é treinado. 14 anos. Deus prepara um homem 14 anos para transformar ele numa potência. O camarada se converteu ontem, já quer ser pastor hoje. Já quer assumir um monte de coisa na igreja. Quando o pastor fala assim, calma, irmã, não. O pastor não quer deixar eu trabalhar. O pastor não quer deixar eu fazer. Há um tempo de preparo. Esse homem, ele é preparado. Ele volta, ele se converte e ele vai para a igreja de Jerusalém, irmãos. Ele vai para a igreja de Jerusalém, ele quer ficar na igreja de Jerusalém. Isso é muito interessante. Ele chega, ele quer ficar na igreja de Jerusalém, e aí ele começa a ser perseguido. E aí os irmãos falam para ele, Paulo, você tem que sair. Ele diz, eu não vou sair. Deus fala para ele, Paulo, você tem que sair. Ele diz, eu não vou sair. Os irmãos pegam e tiram ele. Quando os irmãos tiram ele da igreja de Jerusalém, o texto diz assim, e a igreja passou a ter paz e começou a crescer. Pensa nisso? Como é que pode isso? O texto diz isso, que a igreja passa
a ter paz e começa a crescer quando Paulo vai embora. Paulo volta para Tarsis, fica 8 anos em Tarsis. Depois de 8 anos, Deus fala assim, tem uma obra. Barnabé vai ser esse cara que vai assumir essa obra. Quem você vai levar? Vai levar Saulo. Chama Saulo. Meu irmão, ele chega. Tu imagina você sair hoje da casa, e aí você diz assim, como é que está a casa? Meu Deus, a casa começou a vir uma porção de gente, graças a Deus. Sabe aquilo que você fazia? Deus mandou alguém que... Você vai dizer assim, o problema era eu. Todo mundo que não está preparado sempre será um problema. Mas todo aquele que aprende a passar pelo tempo da obediência sempre será a bênção aonde Deus colocar. Então, quando Deus chama, e aí agora ele começa as viagens missionárias, 14 anos depois ele começa as viagens missionárias, ele começa a fazer e a fundar as igrejas, a pregar o evangelho, a escrever algumas cartas. A primeira carta que ele escreve é a carta aos Gálatas, e aí ele começa a escrever. Agora, no capítulo 20, o que acontece? Ele reúne os presbíteros, ele reúne a liderança da igreja e começa a conversar com eles. E fala, gente, eu tenho que voltar para Jerusalém. Olha só que coisa interessante. Eu tenho que voltar para Jerusalém. E ele começa a dar um monte de instrução. Mas ele é um crente obediente. E olha só o que Deus revela para Paulo. Ele precisa voltar. Ele não quer voltar, ele precisa voltar. Atos capítulo 20, verso 23. Olha o que ele diz. Eu acho esse versículo lindo, maravilhoso. Ele diz assim, verso 22. E agora, constrangido no meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Senão, o verso 23, que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam o quê? Fica aí? Deus fala assim, você vai, é preciso ir. Você vai ter problema lá. Engraçado, sabe por que é interessante? Porque tudo que a gente quer fazer, a gente fica orando, pedindo um monte de confirmação. E vai em caixinha de promessa, e faz associações. O crente gosta de fazer umas associações maravilhosas, né? Ele começa a pensar numa coisa, aí ele fala assim, Deus confirma. Passa um carro dizendo assim, vai dar tudo certo. Ai, Deus confirmou. Eu estava pensando nisso, ou então alguém liga, aí você fala assim, tudo na paz. Olha, de Deus, eu estava aqui agora pensando paz. Sabe? Essas associações que a gente faz, essas boacumba, essas coisas que a gente faz, essas simpatias. E aí, Paulo diz assim, constrangido no meu espírito, olha só que coisa interessante, eu não sei o que vai me acontecer, a não ser o que Deus revelou. Olha só o que Deus revela para Paulo. Deus não revela chave, casa, Deus não revela cativeiro mudando, Deus não revela tempo de prosperidade, Deus não revela céus abertos, Deus não revela... Deus fala assim, Paulo, eu só vou te dar uma dica. Prisões e tribulações. Aí pensa você na carreira que te está proposta. Deus coloca no teu coração para você implantar algo aqui nesse lugar. Você vem todo feliz e diz, pastor, vamos fazer isso. Não. O pastor diz assim, calma. Se Deus quiser. Aí você diz assim, tá bom, pastor. Se Deus quiser, Deus sabe o que a igreja precisa. Não, pastor, mas Deus falou comigo. Aí você começa a fazer. Irmãos, vamos fazer tal. Primeiro dia, novidade, todo mundo vem. No segundo dia não aparece ninguém. Aí você diz assim, ninguém apoia. Prisão e tribulação. Mas olha o verso 24. O verso 24, ele diz assim, porém, mas em nada eu tenho a minha vida por preciosa. Na versão que vocês botaram ali é, mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa. Olha o objetivo de Paulo. Contanto que cumpra com o quê? Cumpra com o quê, gente?
Tem alguém trabalhando aí, murmurando, lamentando? Tem alguém reclamando? Só ir lá em Nilópolis, né? Ele diz, o meu objetivo. Tem alguém reclamando de quem não está fazendo? De quem não contribui, de quem não se envolve, de quem não faz? Ele está falando, eu não tenho isso por precioso. Eu só quero cumprir com alegria a minha carreira. E o ministério que recebeu de quem? Você recebeu algo do Senhor. Não engavete, não guarde, não deixe para depois. Você recebeu algo do Senhor. Se você não sabe como deve fazer, mas você acredita que foi o Senhor que te deu, pergunte a Ele como se faz, e Ele vai te mostrar como deve ser feito. Ele diz, eu preciso cumprir com alegria uma carreira. Tem uma meta a ser cumprida. O ministério que eu recebi do Senhor para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Irmãos, a nossa carreira, ela está baseada em algo poderoso. O que você está falando, pastor? Nós possuímos a mensagem, a única mensagem, que é chamada do poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por isso que ele diz em Romanos, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Nessas épocas de filosofias e psicologias, e coaches, e diretrizes, como é que a gente... programação neurolinguística, nessas eras em que as pessoas querem ficar milionárias, em que as pessoas querem ser o próprio dos donos dos próprios negócios, a gente está abandonando, enquanto igreja, aquilo que é o mais poderoso e a única coisa capaz de salvar alguém, que é a mensagem do Evangelho. Eu não posso me envergonhar disso. Talvez eu não consiga falar de bolsas de valores, talvez eu não consiga falar de bitcoins e outras coisas mais, talvez eu não consiga falar de como juntar 1 milhão em 5 anos, eu talvez não consiga falar de nada disso, talvez eu não consiga falar de 10 passos para a felicidade, mas eu tenho em mim o que eu recebi do Senhor, o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós ainda temos a mensagem capaz de fazer um paralítico levantar e andar. Nós ainda temos uma mensagem para falar um homem que está morto em delitos e pecados, que o Cristo lhe dá vida e faz assentar em lugares celestiais com Cristo. Este é o Evangelho que nós possuímos. A gente não precisa misturar com nada, a gente não precisa pintar com outras cores, a gente não precisa criar estratégias e fantoches. É o Evangelho que é o poder de Deus. Não é o Evangelho do ouro e da prata, mas é o Evangelho do que temos e aquilo que damos. É o Evangelho que faz o paralítico parar de mendigar afeto, parar de mendigar atenção. É o paralítico que para de mendigar pelo vício e por aquilo que ele imagina e gostaria de ter, para um Evangelho puro e simples, que transforma o homem interior, que traz para a gente uma graça tão divina, que faz a gente suspirar quando a gente canta sobre o céu, que faz a gente saber o final da nossa história. E lá no final da nossa história está escrito, o Cordeiro venceu. Nós vencemos. O final da nossa história está escrito, vinde benditos de meu Pai. Talvez eu nunca consiga o carro que eu sonho, talvez eu nunca consiga a casa que eu sonho, as viagens que eu desejo fazer. Mas com certeza, a minha carreira me levará ao céu de glória. A minha carreira me levará às bodas do Cordeiro. A minha carreira que me foi proposta por esse Senhor, um dia eu terei as minhas lágrimas enxugadas. Sem pranto, sem dor, sem luto, sem morte, sem ingratidão, sem traição, sem abandono, sem rejeição. Não haverá mais nada disso. Mas tem que ser o poder de Deus. Então a carreira que nos foi proposta, vocês estão entendendo, gente? Eu estou viajando aqui, eu fico viajando daqui a pouco.
Parece que eu estou falando para mim sozinho. Então, assim, parece que eu estou brincando no espelho falando, porque eu fico me empolgando. Então, essa é a carreira. Paulo diz, eu sei que na minha caminhada cristã haverá prisões e tribulações, mas eu não estou preocupado com isso. Porque no meio das tribulações, preste atenção a isso, com toda a dificuldade que você possui, que eu possuo, com todas as demandas que a gente tem da vida, Deus te chamou. Talvez você olhe e ache que existem pessoas mais capacitadas, pessoas bem preparadas, mas Deus olhou um dia e falou, você se encaixa no meu plano. É você que eu quero. É você que eu quero. Não tem a ver com o que você pode fazer, tem a ver com o que eu faço através de você. É muito maior que nós, gente. Nunca foi sobre nós. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer ou efetuar, segundo a sua boa vontade. É sobre nós. Isso é muito gratificante. Eu falo coisas que, assim, as pessoas já sabem isso 1000 vezes, mas eu gosto de repetir. Quem aqui já passou por alguma cirurgia? Eu gosto de falar isso, porque você vai lembrar de mim. Você já passou por alguma cirurgia, seja dente, seja... Você lembra qual foi a marca do bisturi que usaram em você? Lembra? Lembra qual foi a marca? Você lembra da... Lembra, Lu? Você lembra qual foi a indústria que fabricou a anestesia que foi dada em você? Não, né? A marca da Gaze, não. Mas talvez você lembre o nome do médico. Pode ser que você lembre. A equipe médica, o médico que te operou. Mas você sabe que foi um médico, né? Você não pode saber o nome. A minha pergunta é, preste atenção, essa pergunta de vestibular vale R$1 milhão. Quem é mais importante ali naquele momento? O médico ou o instrumento? Diz para mim. O instrumento? Então, se tiver só o instrumento, não tiver o médico, tá safo. O instrumento tem a sua importância, mas ele só tem a sua importância se ele for usado por quem? Você é o que nas mãos de Deus? Um instrumento. Quem é mais importante, você ou Deus? Que não lembrem de você, mas que lembrem quem operou através de você. Isso é o mais importante. Que não se lembrem de nós, mas que se lembrem que um dia o Senhor do universo, aquele que tem o domínio nas suas mãos, aquele que por Ele e para Ele são todas as coisas, que um dia Ele usou esse instrumento que não é de marca, esse instrumento falho, torto, ruim, mas Ele operou um grande milagre, que um dia, através das nossas vidas limitadas, Ele operou uma grande coisa, e foi por Ele, foi por vontade dEle, por desejo dEle, porque a glória é dEle, e assim Ele quer fazer, e que Ele faça para sempre. Então, quando a gente pensa em carreira, irmãos, já estou terminando, eu acho, quando a gente pensa em... Começou a chover, né? Então a gente vai segurar um pouquinho por causa da minha escova. Que carreira é essa? Vamos então, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. Olha que carreira é essa que ele falou assim, eu terminei essa carreira. 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. Eu vou ler aqui na minha Bíblia. Acho que eu consigo ler lá. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Paulo aqui, ele estava assim meio chateado com os camaradas. Aí ele falou assim, então vou começar a dar uma carteirada também. Já que eles não me consideram, eu vou começar a falar um pouco de mim. Aí ele fala assim, são ministros de Cristo? Falo fora de mim. Eu ainda mais em trabalho, muito mais em açoites,
mais do que eles em prisões, muito mais em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos. E falsos irmãos. Existe isso. Em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede. Crente passando fome e sede. Em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandalize, que eu não me abrase, que não se abrase. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz a respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que eu não minto. Até aí. Perceba o apóstolo Paulo. Eu vou dizer para vocês de coração. Se eu marco uma viagem com a Lili, entro no avião e descubro que Paulo está, eu cancelo. O cara sofre naufrágio 3 vezes. Tu imagina ele falar, vamos na pescaria comigo? Não vou. 3 vezes de naufrágio. Paulo diz assim, vamos ali comigo, daqui a pouco estão batendo nele e bate em você. Ele foi açoitado 5 vezes. Ele é o cara que, para a igreja de hoje, ele ia fazer campanha. O pessoal ia fazer campanha e dizer assim, Paulo, tem alguma coisa acontecendo contigo. O que foi? Paulo sai para evangelizar, volta todo arrebentado. O que foi? Fui falar de Jesus e me bateram. Irmãos, inclusive, amanhã tem um ar livre. Quem vai? Todo mundo ia olhar assim e falar assim, pô, Paulo. Vai não. Estou precisando de um irmão para ir fazer uma visita comigo. Paulo, assim, ele diz, gente, são muitas prisões. Eu fiquei com fome, gente. Eu senti frio. Você entende? Agora você vai entender, nesse relato de Paulo aos Coríntios, por que ele escreve em Romanos capítulo 8, ele diz assim, quem nos separará do amor de Cristo? Será a angústia, o perigo, a nudez, a espada? Ele fala, quem vai nos separar? Paulo está dizendo, nem todo o sofrimento que eu passei pela minha vida fez com que eu deixasse de amar mais e mais a Jesus. Os sofrimentos que eu passei na minha vida, eu não deixei de vir à igreja porque estava passando problemas. Paulo está dizendo, eu estava arrebentado, mas estava lá louvando o Senhor. Eu estava lá porque eu acredito naquele que me chamou. Por isso que você vai ver Paulo escrevendo em Romanos, ele fala assim, tenho por certo isto mesmo, que as aflições deste tempo presente não hão de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Ele escrevendo aos Coríntios, ele passou isso tudo, né? Naufrágio, açoite, porque os romanos acreditavam o seguinte, não poderia dar 40 chicotadas direto, porque se desse 40 chicotadas, as pessoas morriam. Então, o que eles faziam? Eles davam 39. Eles iam, batiam 39, quando chegava no 39, parava. Aí dava mais 39, não podia dar 40 direto, entendeu? Então, essa era a ideia dele. Ele falou assim, 3 vezes eles fizeram isso comigo. Eu tomei 5 quarentena, menos 1. E aí, ele escrevendo aos Coríntios, ele diz assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação. Ele olha para o sofrimento, isso aqui é carreira. Você olha para o sofrimento e diz, isso é só por um momento. Ah, pastor, mas está durando tantos anos. O que são tantos anos em comparação à eternidade? Que eu sofra aqui, se for preciso, mas que a minha eternidade seja com Cristo. Que a carreira esteja proposta. Agora eu vou para os versículos finais.
Então, quando Paulo está falando de carreira, irmãos, Paulo está falando disso aqui. Que às vezes a vida do crente é naufrágio, é tribulação, é fome, é você olhar e um dia você perceber que os boletos são maiores do que o teu salário. É você olhar e dizer assim, meu Deus, quanto tempo que eu não faço compra? E aí você se lembra e o Espírito Santo diz assim, mas quanto tempo você não deixa de comer também? Eu não consigo mais fazer aquelas coisas que eu fazia antes. Eu não conseguia comprar aquelas coisas que eu comprava antes. A gente nem consegue mais fazer aqueles negócios que a gente fazia antes. Mas todos os dias o Senhor tem nos sustentado. Aí na carreira a gente diz assim, porque eu aprendi a viver em qualquer situação. Sem estar abatido, como a ter fartura, como a padecer necessidade. Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, quando Paulo diz que a carreira dele, que ele encerrou a carreira, é porque ali ele sabia, a segunda carta a Timóteo foi a última carta escrita por Paulo. E o capítulo 4 é uma despedida. Por quê? Porque ele vai na primeira audiência, e olha só que coisa interessante, irmãos. Na primeira defesa de Paulo, nenhum crente apareceu. Nenhuma igreja apareceu. Paulo diz assim, na minha primeira defesa ninguém apareceu, mas o Senhor estava lá comigo. Você entende essa grandeza? Paulo está dizendo assim, mesmo que eu não tenha o apoio das pessoas, Deus sempre estará comigo, o Senhor sempre estará comigo, Ele sempre vai cuidar de mim. O que isso tem a ver com a nossa carreira, irmãos? Aquilo que você tem feito para Deus, mesmo que você não tenha apoio de multidões, mesmo que você não seja unanimidade, aplausos, se foi o Senhor que te chamou, Ele sempre estará contigo. Qual é a garantia, pastor? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa vida de pastor às vezes cansa. Quando eu começo a ficar assim, um grau de irritação, eu já sei que está perto das férias. Porque assim, quando vai chegando perto das férias, é parecido quando você está na rua, você está apertado para o banheiro. Quando você vai chegando perto de casa, você sabe como é que é isso, né? Você fica dançando porque está apertado, está perto de casa, você começa a suar frio. Longe você vai segurando, mas o cérebro diz assim, está chegando em casa. É essa a sensação que eu tenho. Mas pergunta para mim, pastor, você queria deixar de ser pastor? Não, porque essa é a carreira que o Senhor me propôs. Quando eu falo carreira, a gente não ganha salário por causa disso, não. A gente ganha dor de cabeça. Mas, no final, irmãos, quando você ver vidas transformadas, famílias sendo edificadas, pessoas entendendo o evangelho da graça, tem algum preço? Não tem. Essa é a carreira que nos foi proposta. Qual é a carreira? De sinalizar ao mundo. Há um livro que a Lília fez uma resenha, e a frase que o autor falava sempre no livro, a igreja sempre será a resposta ou a solução de Deus para o mundo. E se você é a igreja, você faz parte da solução e não do problema. É a carreira que nos está proposta. Então, quando ele fala isso, né, como que Paulo chama essa carreira? Paulo chama essa carreira do ministério que ele recebeu do Senhor. Eu gostaria de ler só mais 2 versículos para a gente terminar. Tinha uma centena, mas eu vou ler só mais 2 versículos. Vou guardar, porque aí se o pastor me chamar próximo ano, para outra coisa, a gente lê mais versículos. Mas eu queria compartilhar algo lindo com vocês. Filipenses capítulo 1. Eu amo esse versículo, gente. Filipenses capítulo 1. (28 e 29). Olha a Lília dando spoiler lá. Olha só que coisa interessante. Olha isso, que lindo, gente. Esse versículo que eu vou ler para você agora é muito parecido quando Jesus reuniu os discípulos e fala assim, eu vou dizer uma coisa para que vocês fiquem em paz. Olha só que coisa linda, eu amo isso em Jesus. Gente, vem cá, Jesus chama os discípulos assim, vocês querem, vou dizer uma coisa para vocês ficarem em paz. Aí todo mundo, fala Jesus, fala, no mundo vocês vão ter aflição.
tenha ânimo, eu venci o mundo. Todo mundo, Jesus. Sabe, Jesus tem esse senso de humor, eu acho isso lindo nele, né? Aí tu pensa assim que o negócio passou, ele fala assim, tem outra coisa para falar, fala, eis que eu estou enviando vocês como ovelha no meio de lobos, tá? Isso é maravilhoso, esse Jesus é maravilhoso. Aí olha só o que Paulo diz, o cara que termina a carreira. Ele diz, em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, para vós outros, para vós de salvação. E isto é de Deus. Agora olha o 29, gente. Isso aí devia estar gravado na tua Bíblia. Porque a vós foi concedida em relação a Cristo, não somente crer nele, como também... Que coisa linda, hein? Crer em Jesus é maravilhoso, né? Vim aqui cantar com a pastora. Jesus, eu creio em Ti, eu espero em Ti. Jesus, Tu és maravilhoso, Tu és lindo. Aí Paulo está dizendo assim, a você foi concedida a graça de não somente crer no Evangelho. Na minha versão diz assim, mas também de sofrer por ele. Até o céu chorou agora. Essa é a carreira que nos está proposta. Essa é a carreira que o Senhor quer de nós. Saber que a mesma graça daqueles que foram chamados para crer, eles recebem a mesma força para suportar o sofrimento. E se eu pudesse usar um último versículo, ou a parte de um último versículo, eu usaria a parte de Miqueias, capítulo 2, verso 10, que ele diz, levantai-vos e andai-vos, porque aqui não é o lugar do vosso descanso. Senhor, estou tão cansado, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Mas olha lá, levantai-vos e ides, porque este não é o lugar do vosso descanso, por causa da imundícia que traz destruição, sim, destruição enorme. Esse não é o lugar do nosso descanso. É por isso que você e eu estamos passando por lutas. É por isso que você e eu estamos batalhando firmemente pela fé que uma vez por toda foi dada aos santos. Quando se sentir cansado nessa carreira, recorra a Jesus. Recorra a Jesus. Por quê? Porque ele diz, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Está cansado? Vai a Jesus, ele vai te aliviar e vai dizer, continua a carreira. Há um caminho a ser percorrido. Há uma proposta que nos foi dada. O que cabe a nós? Dizer como Ananias, eis-me aqui. Para que no final a gente possa dizer como Paulo, combati um bom combate. Acabei a carreira. Guardei a fé.